Lira é o candidato do Centrão. O Centrão tem um acordo com o Bolsonaro. Pode ter um acordo com a gente também, parte da disputa do parlamento. Esse é o raciocínio do vice-presidente do PT, Washington Quaquá, integrante do grupo que discute dentro do partido a eleição para a presidência da Câmara. Ele não tem o apoio de todo o comando da legenda, ou mesmo da maioria, para caminhar nessa disputa junto com o presidente Jair Bolsonaro, que apoia o líder do Centrão, Arthur Lira, do PP. Mas tampouco o Quaquá é voz isolada. Afinal, o próprio Lira trabalha para ter o apoio dos partidos de esquerda contra o candidato que for escolhido pelo grupo liderado pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Eu acho que o importante é que esse bloco, incluindo alguns partidos de esquerda, possa estar unidos para que a gente possa ter o candidato. Claro que o grande desafio é saber qual dos candidatos mantém um bloco tão grande de pé até o dia da eleição. Maia ainda não decidiu o nome que deve apresentar para a disputa. Disse que essa decisão pode ocorrer até a sexta-feira e que ela é coletiva. Mas seus aliados já o pressionam. E a atuação de Lira nos bastidores alertou os líderes dos partidos de esquerda, que tentam articular uma frente contra o nome do Planalto, hoje com força para barganhar apoio entre os parlamentares dessas legendas. O PT é importante nesse jogo porque tem a maior bancada da casa, com 54 deputados, e pode ser o fiel da balança depois que o Supremo Tribunal Federal barrou a recondução de Maia e de Davi Alcolumbre. O Supremo Tribunal Federal decidiu que os atuais presidentes da Câmara e do Senado não podem se candidatar à reeleição. A votação foi no plenário virtual. O voto decisivo foi dado pelo presidente do tribunal, ministro Luiz Fux. De que forma o candidato apoiado por Jair Bolsonaro negocia o apoio de parlamentares do PT e de outros partidos de esquerda? Como a votação secreta na eleição prevista para o dia 2 de fevereiro interfere nessas articulações? Por que Rodrigo Maia resiste em indicar seu nome para a sucessão no parlamento? Esses são os temas do Ao Ponto desta quarta-feira. Eu sou o Roberto Maltic, estou com a Carolina Moran e nesse episódio a gente conversa com os repórteres Paulo Capelli, da sucursal de Brasília, e Sérgio Roxo, da sucursal de São Paulo. Fique com a gente. Sérgio Roxo e Paulo Capelli, começando por você, Capelli, que está em Brasília, dentro da Câmara dos Deputados. Em que cenário hoje é possível a gente visualizar uma possibilidade de apoio, pelo menos de parte da bancada do PT, ao candidato Arthur Lira, que é, obviamente, apoiado pelo Palácio do Planalto, pelo presidente Jair Bolsonaro? Olha, a possibilidade é real, é concreta, ela existe sobretudo porque o voto é secreto. Esse detalhe, que não é tanto um detalhe, é importantíssimo, é fundamental para a gente entender como acontece a eleição à presidência da Câmara. Os votos dos deputados são secretos e, portanto, muitas traições, aqueles votos que não são considerados ideológicos, acabam acontecendo com alguma frequência. E o Lira tem articulado, pedido apoio na bancada da esquerda, porque a esquerda é vista como a fiel da balança. Partidos como PT, PDT. Então o Lira sabe que se enfraquecer, se conseguir dividir a esquerda, tem mais chances de superar o bloco apoiado pelo atual presidente da Câmara, Rodrigo Maia. E para isso ele tem articulado, oferecido cargos, emendas, relatorias, e lembrando que ele é apoiado, ele é o favorito do presidente Jair Bolsonaro. Olá, Ângela. Olá, Álvaro. Jair Bolsonaro, estou com o lado aqui do maridão, do pai. Um grande abraço a vocês dois. Tamo junto aí, valeu. Então, muito se comenta também, do uso da estrutura, até com cargos no governo para conseguir atrair deputados. Obviamente, esses cargos no governo não seriam para deputados do PT, mas para deputados do centro. Mas esse poder que o Lira está tendo agora de barganha acaba favorecendo acordos no varejo, aqueles acordos individuais no tete-a-tete com deputados. Roxo, como é que a direção do PT está observando esse movimento? Porque o Lira em si já foi até apoiador da ex-presidente Dilma, depois mudou de lado, mas agora está contando com o apoio do presidente Jair Bolsonaro, A direção do PT acha viável apoiar um candidato que também tem o apoio do presidente?
Não, então, a direção é complicado falar a direção do PT, né? Cada dirigente, cada parlamentar parece que está com uma posição ali. São 3 grupos, né, que estão divididos e essa divisão parece cada vez mais acirrada. Só pegando um exemplo aí do que o Capelli falou, na última eleição para a presidência da Câmara, em 2019, o PT oficialmente apoiou o Marcelo Freixo do PSOL, né? Só que ali ficou muito claro, o Marcelo Freixo teve no final 50 votos, considerando que ele teve os 10 do PSOL, sobrariam 40, né? Então, a bancada do PT tem 54 hoje, não sei se na época tinha um pouco a mais, um pouco a menos, mas em torno disso. Então, sobraram aí uns 15 votos do PT que não foram para o Marcelo Freixo, apesar de naquela ocasião o partido ter fechado a questão em torno dele, né? E agora o que a gente vê é que está muito acirrado. Tem um grupo que quer que tenha uma candidatura dos partidos de oposição, mais ou menos nesse exemplo do que foi a do Marcelo Freixo em 2019. Tem um outro grupo que acha que o apoio tem que ser ao candidato que foi indicado pelo presidente o atual presidente da Câmara, Rodrigo Maia, porque não quer se vincular ao Bolsonaro, e tem um grupo que parece que está cada dia maior dentro do PT, que acha que o caminho é ir com Lira, né? Agora, Roxo, esse setor da direção do PT que aceitaria, né, negociar com Arthur Lira, quais são os argumentos? Então, é uma coisa muito pragmática ali, né? O Washington Quaquá, ele que ele é vice-presidente do PT e ele faz parte, ele foi designado inclusive para uma comissão que o partido formou para acompanhar essas discussões, né? Ele fala o seguinte, que o Lira não é Bolsonaro, que o Lira tem um acordo, o Centrão, né, que o Lira representa, tem um acordo com o Bolsonaro e, ao mesmo tempo, o Centrão pode ter um acordo com o PT. O que os petistas, esses petistas que defendem o apoio ao Lira querem? Principalmente ter uma posição de destaque na mesa, né? O cargo que eles almejam e reivindicam isso pelo fato do PT ser o partido que tem a maior bancada, é a primeira vice-presidência, né? É um cargo que ia permitir aí ao representante do PT, se realmente se confirmar, ele poderia presidir algumas sessões, estaria ali quando o presidente da Câmara estivesse viajando, ele assumiria a presidência, né? Então, é um cargo que tem uma importância, esse é o cargo que eles reivindicam, né? Eu ouvi também aí de outros parlamentares, mas aí que preferem aí falar reservadamente, que eles acreditam assim, que o candidato do Maia, caso eleito, ele vai antagonizar mais com o Bolsonaro e vai criar ali um espaço para uma terceira força política com vistas à eleição de 2022, né, que seria aí uma candidatura que pode vir de uma aliança entre o Democratas e o PSDB, né, muito se fala do nome do João Dória. Então eles acreditam que a presença da Câmara pode acabar se transformando nisso. Esse também é um outro argumento aí que eu ouvi, e também muita gente cita a experiência do Lira, e muita gente do PT fala assim, o Lira, ele sempre cumpre os acordos, a gente vai ter garantia de que ele vai cumprir os acordos com a gente, que ele eventualmente fizer, então a coisa vai por aí, né? Agora, voltando um pouco ao Quaquá, o Quaquá ele é mais explícito até em acreditar que o Lira pode entrar em terrenos aí que são complicados, que é tentar mudar a lei da ficha limpa, que permitiria que... É bom lembrar que foi a lei da ficha limpa que impediu o Lula de ser candidato a presidente da República em 2018, né, porque ele tinha uma condenação em segunda instância, e por causa da lei da ficha limpa não pôde concorrer. Então o Quaquá acredita que o Lira pode ter esse compromisso e combater o que eles chamam de lavajatismo, né? Então eles acreditam que o Lira tem isso. Aquela velha frase do Tancredo Neves, que serve para quando nós estamos no governo e serve para quando nós não estamos no governo. Ele foi perguntado, o PSD, que é o atual Centrão, né? É a mesma estrutura de poder do Brasil. Doutor Tancredo, o PSD, entre a Bíblia, o PSD é de direita ou é de esquerda? Entre a Bíblia e o Capital, o PSD fica com o Diário Oficial. Agora, outros petistas já não acreditam nisso, dizem que até chegam a fazer uma brincadeira que oferecer isso é vender terreno na Lua, porque mudar a lei da ficha limpa é muito difícil diante da opinião pública, que está muito consolidada a favor da lei da ficha limpa, que nenhum presidente da Câmara conseguiria ter força para colocar isso em votação e fazer essa mudança, né? Ô Capelli, pelo que o Roxo está falando aí, então tem um grupo do PT que não quer colocar essa azeitona na empada do grupo político do Rodrigo Maia, que poderia usar a presidência da Câmara como trampolim aí para 2022. Mas é fato que os partidos de esquerda, o PT incluído, foram parte importante na eleição do Rodrigo Maia e no apoio, na base de apoio ali do presidente da Câmara. Qual a estratégia do Maia agora para tentar evitar perder esses votos, Capelli? Olha, ele usou as últimas 24 horas para tentar justamente amarrar a esquerda em torno da candidatura que ele vem a apoiar.
ele se reuniu com dirigentes, com líderes de partidos como PT, PCdoB, PDT e PSB. Ele jantou com representantes desses partidos na segunda-feira e almoçou nesta terça-feira. Ou seja, ele está tentando criar uma força-tarefa e que parece que está surtindo algum efeito. Aqui na Câmara dos Deputados, conversei com parlamentares desses partidos e está sendo costurado um bloco com a adesão de todos esses partidos e, eventualmente, até o PSOL, que esse bloco está tentando trazer, que seria para articular uma candidatura para combater a do Arthur Lira. A tendência é que essa candidatura, que esse bloco apoie o candidato do Maia, mas não se descarta que venha a ter um candidato do próprio bloco de esquerda para representar. E essas conversas estão sendo feitas com o presidente nacional do PDT, Carlos Lupe, presidente nacional do PSB, Siqueira, participaram dessa conversa também o Enio, o deputado federal Enio, que é líder do PT na Câmara. Então, assim, está sendo uma articulação para tentar unificar a esquerda e frear o avanço do Lira, que tem conseguido avançar sobre a esquerda, principalmente o PSB. Agora, pelo fato de a eleição ser secreta, repetindo aqui, né, o voto ser secreto, fica mais difícil os partidos controlarem, mais difícil não, fica impossível os partidos controlarem os votos dos seus filiados. Mas o fato é que está tendo essa articulação do Rodrigo Maia com esses partidos de esquerda para tentar criar esse bloco, essa unidade para frear o avanço do Lira. Capelli, vamos falar um pouquinho mais sobre essas barganhas, né? O Roxo mencionou as barganhas que o Lira tem na mão, que são os cargos junto à esfera do governo federal, em ministérios, em órgãos, em estatais. Por outro lado, o Rodrigo Maia tem a máquina da Câmara, inclusive de forma muito mais acessível. Ele também tem capacidade de negociar no varejo, no voto secreto, sem aparecer votos de vários setores na Câmara, não é? Ele está deixando a presidência, né? Mas assim, o presidente que vier a ser eleito, tanto o Lira quanto o Maia, obviamente que eles também usam esses cargos da Câmara, essa estrutura da Câmara, para obter votos. Agora, a vantagem para o Lira acontece principalmente nas emendas, na liberação de emendas do governo. Por quê? O Lira tem prometido liberar emendas para que deputados apadrinhem alguns projetos, obras, e isso é tido como muito importante nessa composição agora, porque o próximo biênio 2021-2022, é o que antecede a eleição. Lembrando que a eleição está prevista para outubro de 2022. Ou seja, os deputados querem ter condições de dar visibilidade aos seus mandatos. E podendo receber uma verba para tocar projetos nos seus redutos eleitorais, obras, enfim, isso ajuda muito. É com isso que o Lira tem acenado bastante. E por ele ter esse apoio do Planalto e poder fazer esse tipo de promessa, ele acaba levando mais vantagem do que o Maia com a estrutura da Câmara. Roxo, essa ala do PT que defende o apoio ao Arthur Lira não teme que isso acabe saindo pela culatra? Porque o Lira tem dito que não vai dar vazão à pauta de costumes, que não vai ser controlado pelo presidente Jair Bolsonaro. Todo diálogo ele começa largo, ele tem que começar bem amplo, respeitando minoria, oposição, respeitando o regimento. Mas depois que está ali sentado na cadeira com a caneta na mão, qual é a garantia, né, de que, por exemplo, a pauta de costumes não vai sair de acordo com o que quer o presidente Jair Bolsonaro? Esses que estão defendendo o apoio ao Lira não pensam assim, mas os outros dois grupos realmente são questões que eles colocam, né? Qual a garantia que a gente vai ter que o Lira vai cumprir esse acordo de não colocar a pauta de costumes, por exemplo, em votação, né? E um argumento que esse outro grupo que é contra o Lira usa também é o seguinte: o PT encampou essa bandeira do fora Bolsonaro, né? Eles duvidam, né? Eles colocam em dúvida que o Lira colocaria um eventual pedido, colocaria um pedido de impeachment do presidente Jair Bolsonaro para votar. Isso, claro, se essa situação política mudar, mas eles acreditam que o Lira em nenhuma circunstância faria isso, então esse é um argumento que é usado. Agora, um outro ponto que é curioso entre os defensores do Lira dentro do PT, que bate muito
com isso que o Capelli falou, e eu ouvi ontem de um dirigente, é assim, que o PT para fazer um apoio, seja ao Lira ou seja ao candidato do Maia, ele vai ter que desagradar de alguma forma a sua base, né, sua base de eleitores, né, se for para desagradar, que seja para conseguir a vitória. Então eles acreditam que o Lira, justamente por esses artifícios que ele tem, por estar ligado ao presidente Jair Bolsonaro, de poder contar com as emendas, ele tem mais chance de ganhar. Então, já que é para ir para um candidato aí do centro, da centro-direita, que seja para ganhar. Então, é uma visão mais pragmática e que, por incrível que pareça, conta com a força do Bolsonaro, né? Eu acho que é bastante curioso isso, petistas contando com a força do Bolsonaro, achando que a força do Bolsonaro vai ser importante na eleição da presidência da Câmara e achando que por isso mesmo tem que embarcar nessa candidatura para não perder com um eventual nome que represente aí o Rodrigo Maia. Parece até trauma, né, Roxo, daquela eleição de 2014, quando o PT apresentou o nome do Arlindo Quinalha contra o Eduardo Cunha, ficou isolado, teve uma derrota fragorosa na disputa e deu no que deu. Cunha, que arquitetou a criação do bloco chamado Centrão, declarou o rompimento dele com o governo Dilma Rousseff. O Eduardo Cunha passou a liderar o processo de impeachment, né? Sim, acho que aquela eleição ela foi determinante para o que viria a acontecer em 2016, né, o impeachment da presidente Dilma Rousseff, né, não só o fato do Cunha ter vencido, mas a forma como aquilo foi conduzido, né, como aquela eleição foi conduzida, acho que foi determinante para o desenrolar aí dos 2 anos que para o PT foi trágico aí o impeachment da Dilma, né. É importante que a Câmara dos Deputados mantenha a sua independência, não apenas em relação ao Executivo, mas também em relação ao Poder Judiciário. Capelli, como é que estão as articulações aí no lado do Rodrigo Maia? Tinha vários nomes aí na mesa, parece que agora a coisa se afunilou entre o Aguinaldo Ribeiro do PP e o Baleia Rossi do MDB, mas o presidente da Câmara está adiando, né, anunciar quem vai ser o candidato apoiado por ele. Isso é estratégia também? É estratégia para ver qual desses nomes consegue ter mais entrada justamente com partidos de esquerda. A esquerda é tida como fiel da balança, então o Maia tem conversado com esses partidos para ver, a chance da esquerda embarcar com Baleia Rossi do MDB é maior ou a chance de embarcar com Aguinaldo Ribeiro do PP, do Progressistas, é maior? Então ele está fazendo esse cálculo eleitoral para anunciar o candidato. Também no núcleo do Maia, há quem diga, né, que hoje esses dois são os principais nomes, mas que não se descarta ainda o apoio ao Marcos Pereira do Republicanos de São Paulo, que a princípio estava no bloco do Maia, mas que na semana passada deixou, dizendo que não iria entrar num jogo já jogado. Ele alegava que o Maia já estava consolidado entre o Aguinaldo e o Baleia Rossi e ele, Pereira, quis se lançar como uma terceira via no pleito. Alguns aliados do Maia dizem que Pereira pode voltar para esse grupo, embora seja mais difícil. Por quê? Porque muitas pessoas dizem que ele já está ciscando, esse foi até um termo que o presidente do PDT, Carlos Lupe, usou, que o Pereira está ciscando para o lado do Lira. Então sim, o favoritismo hoje é para Baleia Rossi do MDB e para Aguinaldo Ribeiro do PP, com leve vantagem para Aguinaldo Ribeiro, que tem mais entrada junto a partidos de esquerda. O Baleia Rossi, como é presidente nacional do MDB, é visto como um player importante para o jogo de 2022, para a eleição presidencial. E parte dos partidos de esquerda acham que isso é ruim, porque o Baleia Rossi tende a favorecer uma candidatura de centro, como a do João Dória, como o Roxo bem lembrou, para 2022, ao passo que a esquerda prefere a polarização, esquerda-Bolsonaro. Isso prejudica o Baleia Rossi e favorece o Aguinaldo Ribeiro. Agora, Capelli, se a gente for olhar esse cenário como um todo, o Marcos Pereira podendo lançar uma candidatura que ele pode retirar em cima da hora, revertendo votos para o Lira. Os parlamentares do campo de esquerda fragmentados, como a gente está mostrando aqui. E o próprio Rodrigo Maia sem indicar o seu nome para sucedê-lo. O quanto que isso pode demonstrar algum tipo de desgaste, de fraqueza, ou mesmo gerar incômodo entre os aliados do presidente da Câmara? Olha, tanto integrantes do núcleo do Rodrigo Maia quanto representantes da esquerda avaliam que o Rodrigo Maia está cometendo um erro com essa demora de anunciar o nome.
Porque o Arthur Lira, que já lançou a sua candidatura no evento na Câmara, já está articulando, já está negociando, já está a mil na articulação política. Ao passo que não tem como o candidato do Rodrigo Maia, fazer essas articulações com clareza de detalhes, porque não tem esse nome ainda. Então, um aliado do Rodrigo Maia me usou uma analogia que eu acho muito boa, que ele falou o seguinte: se fosse um baralho, o Arthur Lira teria pego as melhores cartas, que são os partidos de centro mais numerosos. Só que ainda dá para o Rodrigo Maia tentar boas mãos. Mas essa demora do Rodrigo Maia em anunciar o nome tem prejudicado as articulações, sim. Como é que você vai negociar com os partidos sem ter um nome? Fala, olha, se fulano vier a ser candidato, mas cadê o olho no olho do candidato? Isso prejudica nas articulações. Capelli, como é que está a disputa no Senado, hein? Tem alguma articulação com essa disputa na Câmara? Olha, o que eu vejo no Senado é um favoritismo para o Rodrigo Pacheco, do DEM, que é o nome indicado pelo Davi Alcolumbre, também do DEM. O Davi Alcolumbre é o presidente do Senado, indicou o Rodrigo Pacheco, e o Davi Alcolumbre, na presidência do Senado, ele agradou a muitos parlamentares porque o Planalto direcionou muitas emendas, principalmente relacionadas ao Covid-19, para senadores. Para os senadores aplicarem 30 milhões de reais de emendas na saúde nos seus redutos eleitorais. Isso, segundo diferentes fontes com quem eu conversei no Senado, apontam um amplo favoritismo do nome indicado pelo Davi Alcolumbre, que é o Rodrigo Pacheco. Por outro lado, partidos de centro como MDB e até o Podemos, do senador Álvaro Dias, estudam lançar nomes para competir com o Alcolumbre. No MDB tem cerca de 3 ou 4 nomes que são colocados aí para ser o candidato do partido. Mas seja qual for esse nome, é muito difícil que o candidato apoiado pelo Alcolumbre não vença por conta dessa questão das emendas que o Planalto destinou aos senadores. Agora chega a hora da fatura, de retribuir o agrado. Sérgio Roxo, Paulo Capelli, muito obrigada pela participação aqui no Ao Ponto. Bom trabalho aí para vocês. Valeu, gente. Muito obrigado. Um abraço e bom trabalho. Obrigado, Carol. Obrigado, Maltic. Obrigado, Carol, Maltic, Roxo. Um prazer. Esse foi o Ao Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. A edição é do João Guilherme Lacerda. Tchau. Até mais.